Fonte, Jacil. Graça e paz, igreja. Vocês... Queria. Graça e paz, igreja. Glória a Deus. Estava vendo o pastor Carlinho aqui, ó. Tia Silva tem que contratar ele para animar as crianças. Para fazer o grito de guerra, não tem, pessoal? Ele anima mais do que as crianças, né? Tá. Mas que benção. Pessoal, quantos aqui vieram com a expectativa que o Senhor fale ao seu coração? É muito bom, né? Poder estar aqui. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você, comigo nessa noite. Abra comigo no livro de Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. Parece que suou, pastor Carlinhos? Suou? São os verões, né? Glória a Deus, querido. Abra comigo no livro de Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. Para nós meditarmos aí na palavra do Senhor. E a minha expectativa é que o Senhor fale ao nosso coração de uma forma sobrenatural. Deixa eu só abrir minha Bíblia aqui, enquanto o pessoal está lá levando as crianças. É muito bom, né, pessoal? As crianças, elas aprenderem, né, desde criança os versículos. E até nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, sobre você deixar uma herança e você deixar um legado. Muitas pessoas têm deixado apenas uma herança para os filhos, mas nós podemos deixar um legado, amém? A herança acaba, mas o legado ele fica, porque legado é aquilo que você deixa, que você ensina a criança desde criança. Então a minha pergunta é, você quer deixar uma herança ou você quer deixar um legado? O que você quer deixar para os seus filhos nesses dias? Mas vamos lá, abra comigo no livro de Jó, capítulo 1, a partir do verso 1, a palavra de Deus diz assim: nós estamos aqui com o pastor Marquinhos? Não, o pastor, nossa, me deu um branco agora. É o Marquinhos, né? É o Marquinhos, me deu um branco aí. Pastor Marquinhos, Senhor abençoe. A palavra de Deus diz assim, ó: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto e temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi. Verso 4. Seus filhos iam à casa um dos outros e fazia banquetes, cada um por vez, e mandava convidar suas 3 irmãs, comeram, beberam. Decorrido o turno de dia dos seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada, oferecia holocausto, segundo o número deles, pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos, ou blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia continuamente. E aí vem uma pergunta, Satanás aparece diante do Senhor, versículo 8, perguntou ainda o Senhor a Satanás: observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó deu balde, teme ao Senhor? Acaso não o cercastes com sebe? Algumas traduções dizem: porque o Senhor tem cercado ele com muro, ele e a sua casa. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por essa noite. Obrigado por cada vida que está aqui nesse lugar. Senhor, fale ao nosso coração, que o Senhor fale e não te cales nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, talvez todos nós aqui já ouvimos alguma coisa sobre a vida de Jó. Até mesmo alguns dizem, né? Senhor, dai-me a paciência de Jó. Pelo menos essa frase eu creio que a maioria aqui já ouviu. Aqui a Bíblia fala um pouquinho sobre a história de Jó. E é tão interessante porque eu coloquei o tema da mensagem hoje: o que fazer quando você já fez tudo o que você sabia e não deu certo? Você já passou por algum momento da sua vida que você fez tudo aquilo que era correto, você cuidou da sua casa, cuidou dos filhos, e de repente aquela situação saiu fora do controle?
Foi só comigo ou foi com vocês aqui? Você caminhou certo e você deparou e falou assim, mas o que está acontecendo? Olha, eu vou à igreja, eu cuido da minha casa, eu cuido dos meus filhos, eu cuido da minha esposa, mas alguma coisa saiu fora do controle. E a gente pergunta, o que está acontecendo? Eu faço o que é certo. Quando você olha aqui, né, a vida de Jó, Jó fazia tudo que era certo, correto. Quando você olha lá no versículo 1, havia um homem cujo nome era Jó, homem íntegro. Era um homem total, reto, justo, temia a Deus e ele se desviava do mal. Queridos, algo me chama a atenção, que ele fazia sacrifício até com medo dos filhos terem pecado. Falou assim, olha Deus, eu vou ter um crédito aqui com o Senhor. Jó era tão assim, caminhava tão certinho, que ele falava assim, não, eu vou ter um crédito aqui, Senhor, ó, eu já vou jejuar, porque se caso eles pecarem, já está pago. Então Jó fazia tudo que era certo, correto, mas chega certo momento da nossa vida, que parece que a situação sai fora do controle. E aqui foi o que aconteceu com a vida de Jó. E aqui diz assim, né, o que fazer? Quando você já fez tudo que sabia e não deu certo. E aí, nós como bons pastores, bons líderes, as pessoas chegam e falam, não pastor, eu fiz isso, eu já fiz isso, eu fiz tudo que é certinho, e agora? O que nós respondemos? Vamos orar. Vamos orar. Porque, às vezes, pessoal, nós não temos mais resposta. A situação já saiu fora do controle, e você fala, olha, eu sou uma pessoa temente a Deus, eu caminho, eu tenho ensinado os princípios, os valores, eu sou uma pessoa dizimista, eu caminho com o Senhor, mas aí a pergunta é, o que está acontecendo? Como é que eu me comporto mediante essa circunstância? Coloca o próximo para mim, Johanna, fazendo um favor. E a pergunta é, o que fazer? Jó fazia tudo que era correto, olha só, homem reto, e aqui fala assim, ó, olha só, no versículo 5, ele tinha o quê? Uma vida no altar, olha só, o versículo 5 diz assim, decorrido o turno de dias do seu banquete, chamava Jó os seus filhos e santificava, levantava-se de madrugada e oferecia o quê? Holocausto, um homem que tinha o quê? Uma vida no altar. Ele tinha uma vida diante de Deus, ele fazia suas orações, ele se santificava. Outra coisa que eu vejo aqui, lá no versículo 10, acaso não cercastes, né? Essa palavra concebe, fala que Deus tinha um muro de proteção. Quantos creem que Deus coloca um muro de proteção sobre nós, querido? E Satanás fala assim, tira esse muro de proteção e vamos ver se Jó realmente te ama. Será que realmente, será que quando eu passo por lutas, por dificuldade, quando aquela circunstância foge ao controle, eu não sei vocês, mas alguém aqui já recebeu um telefonema de madrugada? Hã? Será que telefonema de madrugada é o que, Horácio? É coisa boa, não é, pessoal? E quando o telefonema vem acompanhado assim, não se assuste. Hã? O que acontece, Marquinhos? Você fica tranquilo, Marquinhos? É ruim, não é? Quando fala assim, não se assuste. Ou se não, eu não sei se já aconteceu com você, uma vez eu fui doar sangue, e aí chegou um telefonema da assistente social, você podia vir aqui no Hospital das Clínicas urgente? Pensei, pronto, vou morrer. E aí ela falou assim, mas não assusta não. Eu falei, não, você podia me falar pelo telefone? Eu falei assim, não, só pessoalmente. E aí, pessoal, o que passa no seu coração? Eu falei assim, não, estou chegando, não, mas eu posso só te atender daqui 3 dias. Aí você fala, não tem jeito. Quem aqui já deixou seu carro? Estava só um barulhinho. De repente o mecânico fala assim, tem jeito de você vir aqui na oficina para nós conversarmos pessoalmente? Fala, não, mas é só um barulhinho. Aí você chega lá e fala assim, o Exu sucata entrou nesse motor. Deixa eu só te falar um negócio. Foi um livramento que você teve. Então, às vezes, pessoal, aquela circunstância, ela foge ao nosso controle. Coloca o próximo para mim, Johanna. E olha só que interessante. Coloca o próximo, né? Ele enfrenta o inesperado. Sabe o inesperado aqui? Eis que se levantou o grande vento do lado do deserto,
e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer a nova. Fala, olha, teve algo inesperado, algo que fugiu ao controle. Pessoal, tem coisas que você não tem o controle. Eu falo que tem circunstâncias que nós podemos evitar. Nós podemos evitar, às vezes, ficando calado, não falando. Tem circunstâncias que nós podemos administrar. E tem coisas que fogem ao nosso controle. De repente, vem cá, Cezinha, rapidão aqui, só um minutinho. O César. Olha só, terça-feira o César levantou 3 horas da manhã, né, César? 3 horas da manhã e foi trabalhar, né? Sim. Ele trabalha ali perto de, na ponte indo para Caldas Novas. Olha só, na ponte indo para Caldas Novas. Como um dia comum, não foi? Sim. Um dia comum, ele foi trabalhar. E ele voltando, ali perto da entrada de Piracaíba, sim, tinha um caminhão na frente, ele também dirige um bitrem, ele foi ultrapassar, e a pessoa talvez não olhou ali no retrovisor, e jogou o carro também, o caminhão, e ele, para não bater na traseira, estava ele e o menino dele, ele tirou o carro ali, o caminhão da pista, e foi mais ou menos uns 150 metros, arrancando, graças a Deus, né, César, que não bateu nenhuma árvore. Eu arranquei 5 árvores. A hora que ele veio... 8 postes da cerca. A hora que ele falou assim para mim, pastor, aí eu joguei, estava eu e meu menino, o menino vazou, ele saiu pelo cinto de segurança, e aí ele falou assim para mim, e graças a Deus, eu falei, não, mas não aconteceu nada, né? Ainda bem que não tinha nenhuma árvore. Ele falou assim, tinha 5, pastor. E eu tentando amenizar a situação, falei assim, graças a Deus, né, irmão, não tinha nenhuma árvore, nenhum poste. Ele falou assim, arrancou 5 árvores e 3 postes. 8 postes, 8, pessoal, 8 postes. E aí ele falou assim para mim, eu fiquei olhando para ele, falei assim, como está o Lourenço? Ele falou, ficou em observação, já está em casa. Mas era um dia comum, né? Levantou de manhã, foi trabalhar. Hoje ele está aqui, né? Para a honra e glória do Senhor. Obrigado, César. Obrigadão. Você pode aplaudir mais forte o Senhor? Queridos, as tempestades da vida são inevitáveis. Eu falo que a nossa vida é uma viagem. E a gente nunca sabe o que vai acontecer depois de uma curva. O inesperado bate a nossa porta. De repente um diagnóstico, de repente um telefonema, uma notícia. E tem coisas que nos pega de surpresa. E que nós não estamos esperando. Mas a nossa confiança tem que estar no Senhor, amém? Amém, queridos? A nossa confiança tem que estar no Senhor. Ontem eu estava contando aqui na rede para os jovens, tem uma canção que ela chama Porque Ele Vive. E eu não vou perguntar porque os jovens já sabem que eu contei a história ontem. E eu estava vendo um pouco da história dessa canção. Eu não sei se é durante a Primeira Guerra Mundial ou durante a Segunda Guerra Mundial. E um casal, né, que estava ali vivendo nos Estados Unidos em plena guerra, e todo aquele caos acontecendo da guerra, aquela jovem sentada ali na sala de casa, ela descobre que está grávida. E aquilo que era para ser alegria no coração, porque a criança traz alegria, amém, pessoal? A criança traz alegria, traz vida, né? Traz vida para dentro de nós. Talvez, eu não sei quem já esteve aqui nesse salão, quando não tem nada, né, pastor Carlos? Quando não tem vida, quando não tem pessoas, quando você entra para aquele portão, é frio, né? É escuro. Mas quando tem vida aqui dentro, e criança, ela traz vida. E aí o que acontece? De repente ela começou a ter uma tristeza no coração, pensa, como que eu vou cuidar dessa criança no meio desse caos? E ela sentou ali diante do piano, se eu não me engano não sei se era a festa da Páscoa, era a véspera da festa da Páscoa, e ela começou a escrever, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. E Deus começou a encher o coração dela de esperança. Quantos conhecem essa canção? Cíntia, me ajuda aí que eu não lembro a letra direito. Como que começa a música? Mais alto.
está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Você pode aplaudir bem forte o Senhor. Você pode dar um brado de júbilo ao nosso Deus. Aleluia! Queridos, as tempestades podem nos pegar de surpresa, mas não pega o Senhor, amém? Os homens podem ficar surpreendidos, mas o nosso Deus não. Eu gosto muito daquele texto que diz que Deus trabalha em favor daqueles que nele crêem. A noite pode ser mais escura, mas Deus está no controle de todas as coisas. Homens podem se surpreender, mas o Senhor não. Ele está no controle de todas as coisas, amém? E quando ela compôs, ela falou assim, olha, só uma coisa eu sei, que o amanhã pertence ao Senhor, amém? Amanhã pertence ao Senhor. Eu lembro que quando começou a pandemia, um colégio, ele começou a fazer as lives, né? E uma professora me convidou para dar palestra para alguns jovens. E eu lembro que professor de educação física, dá aula de educação física online, pessoal, imagina. E aí eu entrei um dia na aula de educação física que eu fiquei curioso, viu, pastor Carlos? O professor estava dando aula de trânsito, eu falei assim. E o professor nem carteira tinha. Mas aí, pessoal, o que acontece? E aí a gente ia dar algumas palestras e alguns professores falavam assim, você pode falar no próximo horário? Você pode falar no próximo horário? E eu lembro um dia que eu preparei ali, e eu falei sobre sem medo de viver o amanhã. E eu contei algumas histórias ali para eles sobre algumas crianças que depois da Segunda Guerra Mundial, essas crianças ficaram órfãos, perderam os pais na guerra ali nos Estados Unidos. Então elas estavam ali no orfanato e eles perceberam que aquelas crianças não dormiam durante a noite. Então eles entravam em pânico, porque as crianças ficavam gritando. Então uma psicóloga, ela teve uma ideia, ela pegou um pão e deu para cada criança. E aquela criança dormia abraçada com um pão. E as crianças dormiram. E perguntaram assim para ela, mas por quê? O que aconteceu? Ela falou assim, olha, eu descobri que essas crianças, elas não dormem, porque elas têm medo de dormir e amanhã não terem o que comer. Porque elas tinham medo do amanhã. E às vezes, querido, nós temos medo do dia de amanhã. Com que é a vez de beber, de comer, de vestir. Mas o Senhor fala, olha só, os lírios, os pássaros, nem Salomão em toda a sua glória. E ele termina dizendo assim, homens de pequena fé. Às vezes nós temos uma fé pequena, porque nós temos medo do inesperado. E agora eu quero mostrar, algumas chaves preciosas, na vida de Jó. E essas chaves que, se nós usarmos elas na nossa vida, vai fazer toda a diferença. Lá no versículo 20, diz assim, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, lançou-se em terra e adorou o Senhor. Queridos, é um versículo tão precioso, aqui, tão pequeno, mas tão profundo na vida de Jó, que nos mostra algumas chaves importantes. Se nós colocarmos em prática na nossa vida, vai fazer toda a diferença. A primeira chave que eu coloquei aqui, que eu vejo na vida de Jó, como ele se comporta, ele não resiste, mas Jó se humilha. Ele fala, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, lançou-se em terra e adorou a Deus. A primeira coisa que eu vejo é a humildade. Jó teve humildade de chegar diante do Senhor, quando fala que ele rasgou as suas vestes. E a Bíblia fala, dessa humildade, pessoal. Às vezes nós somos tão orgulhosos, nós temos medo de pedir ajuda, de gritar por socorro. Mas a Bíblia fala que Jó se lançou por terra, e não tem um lugar mais alto que nós possamos estar, que é aos pés da cruz. Não se pode derrubar um homem e uma mulher aos pés da cruz. Às vezes, quando nós estamos passando por momentos de luta, de dificuldade, nós temos medo, de abrir o coração, de pedir ajuda. Eu não estou falando para você chegar na fila do banco, na fila do supermercado, e abrir o seu coração, não. Mas você ter a humildade, chegar diante de Deus, Deus, o que eu preciso mudar? E às vezes nós nos vitimizamos, Nós entramos na cidade do vitimismo, e ali nós somos o prefeito. Ficamos vítima, Às vezes nós
estamos ali, falando, não, mas isso aconteceu por causa disso, tentamos achar culpado, a síndrome, né, de Adão, a mulher que tu me destes. Às vezes quando algo sai fora do controle, a gente pergunta, mas o que aconteceu? Quem é o culpado, né? Quem é o culpado? E nós temos medo de chegar e falar, Deus, eu preciso de ajuda. Eu preciso que essa circunstância seja mudada. Essa circunstância precisa mudar na minha vida, na vida das pessoas que estão à minha volta, e gritar por socorro. Quer ver uma coisa, pessoal? Quando nós vamos ajudar alguém, nós temos facilidade, não temos ou não? Mas e quando nós precisamos? Quem que tem dificuldade, ou é só eu? Às vezes pedir para as pessoas é fácil, não é? Olha, vamos ajudar, tal, não é, pastor Carli? E quando a gente precisa? Igual Pedro, né? Não, Jesus, não precisa lavar meus pés, não. Deixa que eu lavo os seus. O segredo não é lavar, o segredo é deixar lavar. Eu não sei se alguém já lavou os seus pés. Você fica constrangido ou não fica, pessoal? A gente fica constrangido. A gente fica muito constrangido. Se o marido chega em casa e fala assim, não, esposa, senta aqui, deixa eu lavar os seus pés. Ela vai falar, não, pode deixar que eu vou lavar o seu. Pode deixar. Não, deixa que eu lavo. Né? É assim ou não, pessoal? E às vezes nós temos o quê? Uma falsa humildade, né? Não, pode deixar. E essa falsa humildade, né? E às vezes nós entramos, né? Eu coloquei aqui algumas coisas para nós meditarmos. Nós temos medo. E quem já leu aquele livro chamado O Poder da Humildade? Quem já leu? Steve Gallagher. Ninguém leu, pessoal? Depois você pega e lê esse livro. Ele é fininho, deve ser umas 80 páginas. O Poder da Humildade. É algo transformador na nossa vida. E ele fala que como a soberba e o orgulho transformam uma criança que foi amada no berço a se transformar num Hitler. Como que uma menina que foi amada no berço se torna uma Jezabel. O que será, pessoal, que nós nos tornamos quando nós somos contrariados? Quando não sai da forma que nós esperamos. Quem aqui já viu a história da Branca de Neve, pessoal? Vocês já viram ou não? Agora eu acho que não pode falar a Branca de Neve e as pessoas de estatura pequena, né? Eu não sei, é assim agora? Não, pessoal, estou falando sério, né? Porque senão ainda... eu não sei, pessoal, estou perguntando. Porque não pode. É isso? Hã? Está chegando perto, né? A Branca de Neve e os 7 Horácio. Não. E o Pedrinho. Mas aí, pessoal, é mais forte do que eu, né? Mas o que acontece, pessoal? Quantos aqui sabem da história? Vamos lá, quantos sabem da história? O que acontece, pessoal, com aquela história? Vocês lembram que a madraça chegava diante do espelho e falava assim, espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? O que o espelho falava? Não, minha rainha, em todo o reino, não existe ninguém mais bela do que você. Passa o tempo, ela chega diante do espelho e diz, espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? O que o espelho responde? Não, minha rainha, em todo o reino não existe ninguém mais bela do que você. Ela chega diante do espelho e fala o quê? Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Eu falo assim, minha rainha, existe uma, a Branca de Neve. Pronto. Ela quebra o espelho, arruma um caçador, tenta matar a Branca de Neve e vira uma bruxa. O que eu me torno quando eu não escuto aquilo que eu quero? O que eu tenho me tornado? Né? Espelho, espelho meu. E eu fico pensando, né, Saul, certa vez Davi estava lá no campo de batalha, ele vence o gigante Golias, mas antes disso, ele oferece a armadura. Vocês acham que a armadura de Saul era uma armadura diferente ou não? O que vocês acham? Vocês acham que era uma armadura que todos olhavam lá no campo de batalha e falavam, aquele lá é Saul. E ele oferece aquela armadura para quem? Mas vocês acham que ele queria proteger Davi? Porque se Davi vence Golias com aquela armadura, a glória ia para quem?
Vocês que disseram. Mas aí a armadura não serve. Davi vai contra Golias, ele vence. E por causa de uma música, ele persegue a Davi e tenta matar Davi. Qual era a música? Davi matou seus 10 milhares. Ele matou milhares? Davi matou milhares? Não matou seus milhares, ele matou só Golias. E por causa disso, Saul perseguiu Davi durante toda a vida. Então eu fico vendo, né, que às vezes, pessoal, o que eu tenho me tornado quando as coisas não saem da forma que eu espero, ou eu não escuto aquilo que eu quero? Será que eu tenho me transformado, né, num bruxo? Os líderes aqui. E quando não sai da forma que nós esperamos, o que eu tenho me tornado? Eu fico vendo em determinado momento da vida de Davi, Davi estava voltando ali, e um homem chamado Simei começou a tacar pedra em Davi, tentou matar Davi. Acho que Simei falou para ele assim: vamos matar esse camarada? Davi falou: não, talvez o Senhor permitiu. Davi podia ter acabado com aquele homem, mas Davi teve humildade e falou assim: não, talvez Deus permitiu, para que o meu coração fosse transformado. Então tem coisas que acontecem na nossa vida, pessoal, que Deus quer transformar o nosso coração, amém? Outra coisa, né? Segunda coisa que eu coloquei, segunda chave. Então Jó se levantou, rasgou o manto, raspou o cabelo e adorou o Senhor. Queridos, adorar a Deus quando está tudo legal é bênção, não é? Imagina, você chega aqui, sexta-feira, você comprou aquele carro dos sonhos, fala: uhul, Deus está comigo. Você chega aqui, né, levanta as mãos. Quando você, de repente, foi promovido, você passou, entrou numa empresa que você sempre sonhou, está tudo legal. É bom adorar dessa forma, não é? Você fala assim: não, realmente Deus está comigo. E quando está aqueles dias mal, Marquinhos? Será que eu faço o quê? Eu falei esses dias para os meninos: será que esse pessoal que ministra louvor aqui, todo dia a vida deles estão 100%, assim, eles não têm problema, não tem problema de saúde, não tem problema financeiro, não tem problema familiar. E tem dia, pessoal, que a gente chega aqui, a gente olha assim na escala e fala assim, ó: nossa, hoje eu estou escalado. Tem dia que a gente olha e fala assim: não, hoje eu vou ter que pregar. É assim ou não? Pessoal, cadê as meninas da dança aí? Cadê? Levanta a mão. Tem dia que é assim, Minéia, ou não? Você olha lá na escala e fala assim: não, hoje eu vou ter que dançar. É assim, pessoal. Você acha que aquelas meninas aqui, que estavam aqui na EBF, eu não sei quem estava trabalhando aqui, as professoras que estavam de férias, né? Estavam aqui cuidando das suas crianças, tem uns pais que falam assim: glória a Deus pela EBF. Chega aqui e ainda fala assim: pastor, EBF tinha que ter todo dia durante as férias. Mas eu fico pensando, né? Eu lembro quando eu ia para a escola, minha avó arrumava o material, e dentro da mochila ela colocava respeito à educação e ia junto. Falava assim: ó, meu filho, não deixe com que a professora me chame lá. Porque isso a gente já levava o quê? De casa, né? Ela colocava dentro da mochila assim, a hora que a gente saía de casa, ela já punha a gente sentado e falava assim: ó, respeita e educação que você aprendeu aqui. E ai, se o bilhete chegasse em casa, pessoal. Eu estou vendo uns aqui que já fraudou o bilhete da professora, né? Já fraudou o bilhete. Mas o respeito e a educação, sabe onde que ia, pessoal? Dentro da mochila. Colocava lá dentro da lancheira e falava assim: não deixa eu ir lá. Agora hoje, pessoal, né? A gente olha, dá medo, dá medo. Essa semana eu não sei quem viu em um vídeo do menino, deve ter uns 10 anos, no supermercado, jogando as coisas tudo da prateleira. Quem viu esse vídeo? Jogando, tal, tentando agredir, e estava lá o segurança, tal. Eu fiquei olhando aquilo, falei assim: mas ninguém vai fazer nada. Eu não aguentei, eu fui no supermercado, falei: cadê a gerente do supermercado? Que não foi aqui na Guarina, mas eu queria entender. Ela falou assim: pastor, nós não podemos pôr a mão, nós não podemos nem segurar. Falei: mas como assim? Nós não podemos.
Falei, ninguém pode fazer nada. Falou assim, nós não podemos fazer nada. E eu olhando aqui, falei assim, mas meu pai fazia. O meu pai fazia, né? O meu pai fazia, né? Eu ainda sou daquela geração que ele só olhava. Quem é que é da geração só do olhar, pessoal? Sabe aquela geração assim que ele só olha, pessoal? Que é que só olhava assim, ó. Não é? A geração só do olhar, não é? Você olhava. Você é dessa geração, pastor Carlos? Ele olhava assim e tal. Às vezes a gente ia na casa daquela tia mais abastada um pouquinho, né? A gente gostava de ir, porque a gente passava muita dificuldade. Vamos lá, a gente sentava, a tia colocava o bolo. E aí a tia falava assim, pega um bolo. A gente olhava. Não é assim, pessoal? A gente fez assim. Aí falava assim, você quer um pedaço de bolo? Não sei, minha avó que sabe. A gente não sabia, né? Falava assim, não sei, minha avó que sabe. Você quer doce? Você olhava e falava assim, não sei, minha avó que sabe. Aí dava aquele sinal, né, tal. Às vezes o pai olhava e falava assim, pode pegar. Você pegava. E às vezes você queria mais um pouquinho, né, porque você não tinha aquilo em casa. Eu falei assim, eu quero mais um pouquinho. Meu pai falava, você quer mesmo? E às vezes a gente é meio abusava, quero. Eu falava, então tá, você quer, né? Aí ele passava, né, nos lugares, naqueles armazéns antigos, comprava aquele doce que vinha no litro de óleo, que tinha uma liguinha em cima, né, com um plastiquinho em cima, comprava, a gente chegava em casa e falou, senta aí, você quer doce, Elton? Eu falei assim, quer mais não. Pegava a colher, punha lá sentar, falava assim, agora come. Eu não quero mais não. Passou a vontade. Falei assim, para você nunca mais fazer isso. Aí a gente chegava nos lugares e falava assim, você quer doce, Elton? Quer não, pai. Você chega até... Mas a geração, né? Uma geração que respeita, uma geração que tem não só o respeito, mas tem a admiração, tem o cuidado. Isso era colocado o quê? Dentro da mochila. Ia junto, o respeito, ia também os ensinos, né? Porque professor está na escola para ensinar o quê, gente? Matemática, português, porque a educação tem que ir de onde? De casa. Às vezes a gente fala, né? Sim, senhor, não, senhor, sim, senhora, né? Licença. Não é assim, pessoal? Educação. Mas alguns valores e princípios têm se perdido nesses dias. Eu não sei, o seu filho pede bênção para você? Pede ou não? Tem alguns que falam assim, não, eu não sou velho. Mas não é questão de idade, pessoal. É questão de educação e respeito, amém? Esses dias eu fui no supermercado e uma adolescente falou assim, o senhor precisa? Eu falei, não, estou velho. O senhor precisa de mais alguma coisa? Eu falei assim, não, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Né? Então o tempo vai passando. Outra coisa então, focalize o que Deus já fez por você, amém? Ele fala, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor, amém? Quantos aqui já receberam muitas coisas do Senhor, querido? Muitas coisas. Eu tenho certeza que Deus já fez muitas coisas. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Às vezes tirar os olhos da circunstância ruim e colocar os olhos no Senhor. É isso que o apóstolo Paulo fala para mim, para você, tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, seja aquilo que habite o seu coração. Às vezes está tudo contrário, mas nós confiamos é no Senhor, amém? Outra coisa que eu coloquei, coloca o próximo para mim. Não utilize o fracasso como argumento para o pecado. Então tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ele podia ter falado assim, não, eu vou fazer isso errado porque minha vida está dessa forma. E às vezes as pessoas usam o fracasso como argumento para fazer coisas erradas. Nós não podemos usar o nosso fracasso como argumento para as coisas erradas. E tem muitas pessoas usando o fracasso para tentar fazer coisas erradas.
Às vezes nós argumentamos, não, mas isso aconteceu, eu estou assim por causa disso, por causa daquilo. Eu lembro o dia que uma pessoa falou para mim, falei, meu irmão, levanta. Eu falei, não, eu estou assim, porque você, pastor, não orou direito para mim. Eu falei, oi? Vocês já viram isso, pessoal? Porque você não orou direito por mim. Eu olhei e falei, o que é orar direito? Né? Eu vou fazer uma oração forte, né? Por você, porque você não orou. Às vezes é fácil nós usarmos o fracasso como argumento. Não, está acontecendo várias coisas, às vezes nós afastamos da comunhão, nós afastamos da igreja, nós afastamos da célula. Às vezes nós usamos esse argumento. Outra coisa, Lu, você me ajuda aqui, fazendo um favor? Não culpe o Senhor, ele não colocou a culpa no Senhor, foi Deus culpado. Versículo 22, tem gente que colocar aí, ô Johanna, fazendo um favor? Versículo 22, pode deixar, eu leio aqui na minha Bíblia, versículo 22, em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma, a culpa não é do Senhor. Próximo slide, para nós caminharmos já para o final. Mantenha o que? A sua integridade. Sua mulher lhe disse, ainda que conserva a tua integridade, amaldiçoa o seu Deus e morre. Falou assim, olha, você ainda vai continuar fazendo as coisas corretas, tudo isso que você passou, você ainda vai continuar na igreja? Quem já ouviu isso? Você ainda vai continuar na igreja? Você ainda vai continuar buscando o Senhor? Quer ver outra coisa? Olha só que interessante, vigiar a nossa boca, pessoal, por isso que Tiago fala, né? Quem domina a língua, o que acontece? Domina todo o corpo, né? E de vez em quando a nossa língua, ela tem cérebro, né? Ela tem vontade própria. E aqui diz assim, ó, a mulher de Jó, então, o anterior, fazendo um favor, então sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade, amaldiçoa o seu Deus e morre. Olha só, ela podia ter ficado calada, não podia? Eu fico vendo, ela podia ter ficado caladinha. Outra coisa, não desista, ainda sua mulher lhe disse, ainda conserva, amaldiçoa, desiste Jó. Quantas pessoas têm desistido no meio do caminho? A gente já ouviu várias histórias, quantos maridos, né, saíram, como diz aí as histórias lá fora, para buscar algo, né, um cigarro e nunca mais voltou. Fugiu da responsabilidade. Eu fico vendo, né, a minha avó teve 15 filhos, pessoal, 15, imagina, ficou viúva, e o meu pai era o mais velho, ali estava com 20 e poucos anos, e teve que assumir o papel, e às vezes as pessoas chegavam, não, dona Adélia, dá um filho seu, ela falou, não, tudo é meu aqui, eu vou cuidar de todos, e durante a noite, sabe o que ela fazia? Ela quebrava coco, ela tinha uma pedrinha, e sentava, e ela quebrava coco, porque ela falou assim, eu vou comprar a minha casa, para cuidar dos meus filhos, depois ainda veio de quebra, eu e minha irmã ainda, ela falou, pode deixar que eu cuido, é meu, pode deixar aqui. Mas quantas pessoas desistem? Eu falo, por que as pessoas desistem? Qual que é a dor no coração que faz as pessoas desistir? Quantas pessoas pararam no meio do caminho? Esses dias, a mais ou menos uns 100 metros lá de casa, foi encontrada uma criança ali por volta de 2 anos e pouco, debaixo de um pé de manga. Uma senhora estava passando e aquela criança estava sozinha debaixo do pé de manga. E ela fala que ela olhou em 2 esquinas para cima, tinha um homem agachado olhando para ver quem ia achar aquela criança. Eu fiquei pensando, falei assim, o que estava no coração desse homem para abandonar aquela criança ali sozinha? O que estava passando no coração dele? Qual que era a dor? E aquele menininho gritava assim, papai, papai. E a pergunta é, qual que era a dor daquele pai? Por mais que ele estava abandonando, mas ele estava vigiando. Às vezes a gente fala, não, covarde, é isso, aquilo. Mas ninguém sabe o que estava no coração daquele homem. Às vezes a gente fala assim, vê alguma pessoa, fala, eu estou com dor. E as pessoas falam assim, não, eu sei. Você não sabe, pessoal. Nós somos pessoas individuais. Às vezes a gente acha que a dor do outro, a perda, aqui conta, né?
ela fala, não, desiste, larga tudo. E a gente acha que fugir é a solução. Queridos, certa vez Davi no Salmo 50, ele fala assim, olha, quem me dera se o Senhor me desse asas, eu voaria para bem longe. Davi já passou no coração dele de fugir, largar tudo, mas ele fala assim, olha, aqueles que vêm contra mim, é aqueles que colocam a mão no bocado junto comigo, porque se fossem meus inimigos, eu levantaria e acabaria com eles, mas os meus adversários são aqueles que estão junto comigo, é aqueles que se assentam à mesa. Queridos, talvez a pior dor que nós podemos sentir, é quando nós somos apunhalados com aqueles que estão sentados à nossa volta, aqueles que era para nos proteger, nos expõem, aquele que era para nos guardar, não nos guarda. Eu fico vendo, a pior dor que nós podemos sentir, é com a maldade dos bons, quando vem travestida de bondade, mas na verdade, está nos descobrindo, é uma dor profunda na nossa alma, é uma dor amargo, que ela entra de uma forma, uma apunhalada tão grande, dentro do nosso coração. Eu gosto muito assim, às vezes eu tenho uma curiosidade, e às vezes eu fico pensando, por que setembro amarelo, por que junho não sei o que, janeiro branco? Você já fez essas perguntas, por que usa as cores? Não sei o que, roxo, você já fez essas perguntas ou não? E um dia eu fiquei perguntando, falei assim, gente, mas por que setembro amarelo? Talvez a gente fale, é para diferenciar. Você sabe da história? Você sabe da história, Marquinhos? Não? Isso. É tão interessante, coloca a foto aí para mim. Você sabe a história desse jovem ou não? Não sei se fala Nick, é Nick? Mike, né? Esse jovem viveu apenas 17 anos, ele era apaixonado por carro, e ele pegou um Ford, ele como que fala? Ele reformava, ele ajudava as pessoas, e era muito querido ali na sociedade onde ele estava, e ele pegou um Ford Mustang, e pintou ele de amarelo. Depois ele foi encontrado ali, eu não vou usar a palavra, dentro daquele carro. Então, é usado, então no velório dele, eles distribuíam um cartãozinho com a fitinha amarela escrito, se precisar de ajuda, peça. Se precisar de ajuda, peça. Então depois, se eu não me engano, em 2013, foi usado, né, a cor amarela, para falar sobre a prevenção. E aqui no Brasil foi a partir de 2015. Mas quantos jovens, se você não sabe, nós perdemos 38 pessoas por dia aqui no Brasil. 38 pessoas. No mundo todo, 1 milhão por ano. Pessoas que estão com uma dor tão profunda na alma, buscando aliviar aquela dor. E aqui a mulher de Jó fala para ele, não desiste de tudo, Jó. Mas Jó, ele não desiste. Amém? Sabe, queridos, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. E para terminar, faça um pouco mais, queridos. Lá em Gálatas fala assim, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos, pois isso, enquanto tivermos oportunidade, faça o bem a todos, mas principalmente os da fé. Queridos, fazer o bem cansa, principalmente quando as pessoas te respondem com ingratidão, porque quando você age com bondade, o mínimo que você espera é gratidão. Às vezes aqui, graças a Deus, aqui, essa igreja é uma igreja que trabalha, ajuda as pessoas, e às vezes eu fico até rindo, né, de algumas circunstâncias. Eu lembro que teve uma gincana, e nós ganhamos muito leite, pessoal, muito leite. Então nós distribuímos para as famílias e tal, mas o leite acaba, né, gente? Acaba. E algumas dessas pessoas ligavam e falavam, ô pastor, esse mês você não trouxe o leite? Esse mês você não trouxe? O que aconteceu? Às vezes você olha e fala assim. Essa semana, uma pessoa também pediu, nós fomos visitar uma família, eu cheguei lá, a senhora olhou para mim e falou assim, ô, você demorou demais vir aqui, ué. Eu olhei e falei assim, nossa, a senhora me perdoa.
Eu não sei. Ela falou assim, afinal de contas, eu sou cadastrada no... Eu fiquei olhando, falei assim, mas só fez cadastro no céu? Né? Faz um cadastro com Isaías 53, né? Às vezes a gente olha, né? Aí às vezes você vai levar alguma coisa, né? Já aconteceu, eu acho muito interessante, a pessoa virar e falar assim, pastor, pode levar esse arroz embora, que a gente não come dessa marca. Pode levar esse arroz embora, que nós não... Pessoal, dentro de mim, deixa eu fazer uma terapia de grupo, tem algum psicólogo aqui, um psicólogo, deixa eu ver, pode levantar a mão, irmã, tem psicólogo aqui, minha vontade, pessoal, era rasgar aquele saco de arroz, sambar em cima dele, mas por amor àquelas crianças que estavam ali. Aí você fala assim, eu não vou mexer mais com isso, eu não vou mais fazer isso. Às vezes eu falo muito para Bruno, eu não tenho controle do que a pessoa fala ou faz, mas eu tenho controle das minhas atitudes e daquilo que eu faço. Aí você fala, pastor, o que você fez? Eu falei, fiz cara de plantinha. Sabe o que é cara de plantinha? Deixa eu ensinar para vocês aqui. E sabe com quem que eu aprendi? Com Jesus. Jesus fazia cara de plantinha. Você olha para a pessoa assim, ó, pensa numa coisa bem engraçada, mas você não ri sem, mostrando os dentes, você só pensa assim, ó. Aí aqui, ó, você pensa tudo aquilo que você quer falar para ela, mas você não fala, mas aqui dentro você está falando. A hora que terminar, você olha bem para ela e fala assim, pois é, e vai embora. O que nós temos que fazer? Cara de quê? De plantinha, né? O pastor Marquinhos, ele trabalha com o pessoal da Venezuela, né, pastor? E isso aqui eu posso citar, que não tem problema, que eu não vou citar nome. Mas teve um que frequentava a célula, que falou assim um dia para mim assim, pastor, que absurdo aqui no Brasil, energia é muito cara, água é muito cara, lá na Venezuela a gente não paga. Eu falei, lógico, vocês também não têm? E mesmo se tivesse, eu não tinha dinheiro para pagar, porque não tem trabalho. Não tem. Então a gente olha, pessoal, né? A gente fica pensando. E não canse de fazer o bem. Todos nós podemos fazer um pouquinho, amém? Nós não conseguimos ajudar todo mundo, mas todo mundo consegue ajudar alguém. Eu lembro que uma das últimas vezes que eu pedi aqui, pastor Carlos, já vou terminar, nós pedimos cobertores, até mesmo para ajudar uma senhora, e com vários filhos e tal. Então, vocês doaram, e eu mandei entregar o cobertor. Sabe quantas noites ela dormiu com aquele cobertor? Uma noite. O dia que o cobertor chegou, aquela mulher se alegrou tanto, falou assim, não, essa noite eu vou dormir quentinha com os meus filhos. Ela dormiu, no outro dia, ela faleceu. Ela infartou, e se fosse meia hora, então todos nós podemos fazer alguma coisa. Nós não podemos ajudar todo mundo, mas todo mundo pode o quê? Ajudar alguém. E para terminar, ore, a Bíblia fala que mudou o Senhor a sorte de Jó, enquanto este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuía. Ore até que algo aconteça, amém? Ore até que algo aconteça. Ore, feche seus olhos. Sabe, queridos, talvez você veio aqui nessa noite, você já orou, você fez tudo aquilo que era correto, e a circunstância ainda não foi mudada na sua casa, na sua família. Talvez a circunstância ainda permanece. Sabe, você fala assim, Deus, essa circunstância precisa ser mudada. Meu coração, a minha casa, a minha família. Sabe, talvez tenha alguma coisa que precisa ser transformada, algo que precisa ser mudado, transformado. O que fazer quando você já fez tudo o que você podia e a circunstância não foi mudada? A Bíblia fala que Jó adorou o Senhor mediante a circunstância.
Sabe, adorar o Senhor, adorar o Senhor. Quero te convidar a se colocar de pé, se coloque de pé.